sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje é dia de mais um episódio do Maqui Fala Mal do Governo, segundo turno edition. Infelizmente, porque eu não queria segundo turno, mas já que estamos aí, vamos fazer acontecer. Roda a vinheta. Galera, o plano deu errado. O plano deu errado, a gente não queria segundo turno, mas vai ter segundo turno. Então eu vou aproveitar aqui neste episódio do Maqui Fala Mal do Governo para conversar com você. Você que votou no primeiro turno, você que não votou no primeiro turno, você que tá pensando em se abster no segundo turno. Senta aí, vamos conversar, aproveita aí o seu horário de almoço ou essa meia horinha que você está passando dentro de um ônibus, talvez mais, talvez menos, mas você talvez queira assistir outras coisas, ouvir outras coisas também. Então eu prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo hoje, eu só quero realmente conversar com você. E sim, é mais um episódio de Maqui Fala Mal do Governo, quadro aqui no Lunática, no qual a gente critica algumas coisas do atual governo, comenta outras, de vez em quando tem alguma coisa a se comemorar, a gente comemora também, enquanto eu faço uma maquiagem para vocês. E se é a sua primeira vez aqui, eu gostaria, de te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Lunática. Espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar, por favor, se inscreva neste canal, ajudar a coleguinha aqui a bater a meta dos 3.000 inscritos, que já tá rolando há um bom tempo e eu gostaria de bater essa meta antes do ano novo. Também ative as notificações para não perder os próximos vídeos, receber tudinho em primeiríssima mão. Compartilha esse vídeo com gente que você acha que merece saber, que merece ver, que precisa, dessa conversa que eu estou estabelecendo aqui hoje. E claro, deixe o seu like para mostrar para mim e pro YouTube que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Lembrando que no Maqui Fala Mal do Governo, eu não fico parando a maquiagem para mostrar qual produto que eu estou utilizando. Porém, eu vou deixá-lo aqui na descrição do vídeo, assim como alguns links úteis. Dessa vez eu não tenho um roteiro pronto porque é mais uma conversa mesmo, então eu vou deixar links úteis para vocês aqui na descrição do vídeo, tá certo? Acho importante eu citar isso porque quando eu trago notícias, eu compartilho o meu roteiro com vocês, com todas as fontes de onde eu peguei cada uma das notícias. E apesar de eu ser formada em jornalismo, o Maqui Fala Mal do Governo e o Lunática, de modo geral, não são canais, não são momentos aí de prática jornalística. Eu tô só, falando coisas, criando conteúdo e trazendo informação pra vocês, só que, diferente de jornalistas, eu dou a minha opinião sobre, eu dou o meu input sobre, e eu acho que isso é importante também. Não deu pra gente no primeiro turno, mas eu já tinha até feito um vídeo mais cedo aqui no canal, mais cedo que eu digo no começo do mês, poucos dias após o primeiro turno. E nesse vídeo eu falava o quê, gente? Eu falava que foi por muito pouco, que a gente não pode perder as esperanças e que era pra gente se engajar. E eu espero que quem assistiu aquele primeiro vídeo, quem me acompanha aí nas redes sociais, tenha feito precisamente o que eu aconselhei a fazer, que era realmente se engajar, conversar com a galera, desmentir fake news, todas essas coisinhas. Agora nós estamos na última semana antes das eleições, No caso, quando esse vídeo for ao ar, a gente estará a poucos dias do segundo turno, mas esse vídeo está sendo gravado no domingo anterior às eleições. E aí vocês vão falar, mas Luísa, por que você está gravando com tanta antecedência? Por que, meu povo, minha pova? Eu sou uma mulher ocupada. E isso que eu vou falar agora é principalmente pra você que tá chegando aqui agora, que nunca me viu na vida, que nunca assistiu um vídeo sequer do meu canal. Muito prazer, meu nome é Luísa. Eu sou estudante de letras atualmente, sou criadora de conteúdo aqui no YouTube há pelo menos 4 anos e meio. Na verdade, mais do que 4 anos e meio, eu faço 5 anos de criação de conteúdo aqui no YouTube em janeiro. E além de ser estudante de letras, criadora de conteúdo, eu também sou estagiária, eu dou aulas de inglês e também já sou formada em jornalismo, ou seja, eu sou uma comunicadora de formação também. E eu também sou maquiadora, Eu acho que já deu pra perceber porque eu estou aqui me maquiando pra vocês. E as minhas 2 graduações, a que eu já concluí e a que eu estou cursando no momento,
foram graduações feitas em universidades federais. Então, quando eu for falar de educação, eu vou falar do ponto de vista de uma aluna que passou 2 vezes pela Universidade Federal. A primeira vez eu passei durante o governo Dilma e o governo Temer também, né? Porque o golpe aconteceu. E a segunda vez eu tô passando agora nesse que eu desejo muito que seja finzinho de governo Bolsonaro e com sorte começo de governo Lula. Por que eu acho importante eu fazer essa apresentação para vocês que estão chegando aqui agora? Porque é muito fácil, a gente sabe que hoje em dia é muito fácil uma pessoa ligar a câmera do seu celular e sair falando coisas das quais elas não entendem ou inventar histórias. Então, eu tô trazendo aqui a verdade, as coisas que eu vi, as coisas que eu vivi, as coisas que eu me informei sobre e que eu quero passar adiante pra vocês. Eu crio conteúdo justamente pra isso, gente. Eu sou faladeira, eu gosto de falar. E eu sempre acreditei naquela história de que a minha voz, mesmo se eu estiver falando numa sala pequena com pouquíssimas pessoas, ela pode fazer a diferença. Foi por isso que eu comecei o Maqui Fala Mal do Governo e foi por isso que eu comecei o meu canal de forma geral. Antes de eu fazer esse quadro aqui no canal, eu já fazia outras coisas. Eu faço resenha de peças de mídia. Eu tô pensando muito em inglês esses dias, porque eu comecei a dar aula, né? Então eu tô pensando muito em inglês e eu sei que é pieces of media e aí eu faço essas traduções esdrúxulas. Mas eu fazia muita resenha de coisas que eu assisto, que eu leio, que eu escuto. Eu vim aqui falar com vocês sobre, dar os meus inputs, minhas opiniões. Maquiagem, obviamente, né? Eu faço muito ainda. No começo do ano eu tentei fazer uma revista aqui em vídeo pro canal, mas eu acabei vendo que esse era um projeto que ia demandar muito mais coisa de mim do que eu tenho disponível para dar no momento, né? Porque, como eu disse, universitária, estagiária, criadora de conteúdo, um ser humano por trás de tudo isso, né, gente? Porque quando eu desligo essa câmera, quando eu guardo todo o material que eu uso pra gravar, quando eu desligo o computador que tá com o roteiro ou o que eu vou precisar falar pra hoje, eu ainda sou uma cidadã. Eu ainda sou um ser humano, uma pessoa que tá aí, né, tentando ganhar a sua vida honestamente. Vou ao mercado, por mais que eu não seja a pessoa da minha família responsável pela maioria das despesas, porque eu comecei a estagiar foi agora e a criação de conteúdo, infelizmente, não é a minha fonte principal de renda. Dava para eu pagar a minha conta de celular, basicamente com o que eu recebo da minha criação de conteúdo. Mas eu vou ao mercado, eu vou à padaria, eu saio na rua, eu pego o ônibus, assim como muita gente. Então, eu acho que eu tenho um local de fala para essa situação aqui. Eu acho importante eu me apresentar, porque, né, muitas pessoas podem pensar, ai, lá vem mais uma pessoa, mais um influencer falando de algo que ele não domina, tentando enganar a gente, porque é só pra isso que influencer serve. Blogueira tem uma reputação muito ruim nesse país. Porque mesmo que as pessoas estejam lá seguindo a gente nas redes sociais e engajando o nosso conteúdo, nossas publis, eles odeiam a gente. Odeiam blogueira. Adoram consumir as nossas coisas, mas odeiam a gente. Então, pra eu ser apenas mais uma blogueira flopada ainda, né? Porque eu não tenho os milhões de seguidores da Virgínia, eu não tenho os milhões de seguidores da Boca Rosa, eu não tenho esses milhões de seguidores, sabe? Então, pro povo ficar contra mim é assim, gente. Pra eu virar mais uma blogueirinha flopada falando de coisa que ela não entende, seria assim. Então eu quero começar esse vídeo me apresentando pra vocês que estão chegando agora aqui no canal. Eu não sei se vocês serão novos inscritos ou se vocês só vão assistir metade desse vídeo, talvez menos, e me xingar nos comentários e sair. Mas muito prazer, meu nome é Luísa e eu tô aqui pra falar sobre eleição. Vou introduzir o assunto da eleição da seguinte forma aqui.
Você sabia que 31 milhões de pessoas não foram votar no primeiro turno das eleições de 2022? Pois é. Muitos não foram votar pelos mais diversos motivos, sabe, gente? Teve gente que não foi votar porque esqueceu, né, de regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral. Teve gente que não foi votar porque esqueceu de pedir voto em trânsito para a Justiça Eleitoral. Então, o meu conteúdo hoje, o meu vídeo hoje vai ser focando nessa galera. A galera que se absteve, a galera que anulou, a galera que até tinha um candidato no primeiro turno e por algum motivo ele não foi para o segundo turno. É a galera que o candidato foi para o segundo turno, mas está decepcionada com ele e não sabe, né, se vai se abster, se vai anular, se vai votar no outro candidato, o que vai fazer. O que eu começo falando pra vocês, gente? Eu acabei de falar sobre os motivos pelos quais eu crio conteúdo. Eu acredito que a minha voz, mesmo ela estando numa sala pequena, com poucas pessoas ouvindo, porque às vezes pode ter mais gente, mas pouquíssimas pessoas estão prestando atenção. E a internet, eu acho que ela é uma grande sala, na qual todo mundo pode falar, todo mundo pode pegar o microfone e falar, mas que é muito importante que a gente se comprometa com o que a gente está falando, né? Não seja só um discursinho bonito e principalmente que não seja mentira com o intuito de enganar as pessoas, né? Mesmo na menor sala, com as menores audiências, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. E a gente tem que saber, né, que a nossa voz tem importância. Digamos, por exemplo, que nós aqui, né, eu e vocês que estão assistindo, você que está assistindo, nós estamos um final de semana, um domingo, um sábado na casa de amigos e resolvemos pedir uma pizza. E tem pizzarias que oferecem aí os combos grandes de tipo pizza tamanho família, pizza gigante, né? Aqui no Rio tem uma pizzaria que vende pizza de 90 centímetros de diâmetro, o que é muita coisa. E aí a gente tem que escolher o sabor das pizzas que a gente vai comprar. Digamos que eu sou alérgica a alguma coisa. Ou digamos que eu simplesmente não gosto de alguma coisa. Eu, por exemplo, não gosto de azeitona. O pessoal tá lá, o que a gente vai botar na pizza? O que a gente vai pedir na pizza? Qual sabor de pizza que a gente vai pedir? Eu não gosto de azeitona. Se eu não falar pro pessoal, eu não gosto de azeitona, eu sou alérgica, sei lá, a camarão, e também não votar, né, de tipo, eu quero pizza de 4 queijos, eu quero pizza de frango, eu dar minha opinião, né? Se eu não trouxer essas informações, o risco de pedirem uma pizza que eu não vou comer é enorme. E aí eu vou pagar por uma pizza que eu não vou comer. E com a eleição é bem parecido. Porque se você se abstém de votar, ou se você vota em branco, ou vota nulo, você tá deixando o seu poder de decisão para uma outra pessoa que não te conhece, que não sabe das suas demandas, que às vezes não está ali vivendo as mesmas coisas ou coisas similares às que você está vivendo. Cada voto importa, gente. Cada voto importa. O Lula, que é o candidato que eu vou defender, né? O candidato que eu vou votar novamente. Eu votei no primeiro turno, vou votar no segundo também. Ele não ganhou por muito pouco. Foram menos de 2% dos votos válidos. Foram pouquíssimos votos que seriam necessários pra gente poder ter decidido isso mês passado. Como você vai entregar esse poder de decisão, né? No caso eu falei da pizza que eu não ia comer, mas eu ia pagar. Certo? Agora com a eleição, você não vota, mas você vai viver os 4 anos com aquela pessoa no poder. Você vai viver os 4 anos com aquela pessoa sendo responsável e representando você, mesmo que, sabe, ela não te represente em muita coisa. Mesmo que ela não defenda as mesmas pautas que você, digamos assim. E aí complica. Eu sei que aí complica. E se eu escolho alguém pra me representar e essa pessoa não defende as mesmas coisas que eu defendo,
como é que eu vou ser representada? Como é que eu vou chegar daqui a 4 anos e falar realmente eu estou vivendo uma vida confortável, uma vida feliz e eu tô fazendo aqui um bom trabalho, eu tô vivendo bem. Essa pessoa fez um bom trabalho pra me representar. Vocês que me perdoem, mas não tem como. É aquele negócio. Muita gente está sendo coagida por pessoas a votar em alguém. Meu patrão mandou votar no fulano. Meu vizinho falou pra eu votar no ciclano. Minha filha falou pra eu votar no beltrano. Gente, isso acontece todo ano. Mas eu gostaria de lembrar pra vocês a maravilha que é o nosso sistema eleitoral, que é reconhecido no mundo inteiro como um exemplo de segurança, um exemplo de agilidade. Porque aqui a gente viu, por exemplo, no primeiro turno, por mais que tivesse rolado lá um atraso nas coisas, porque houveram grandes filas, né, sinal que o pessoal foi realmente votar. Por mais que tivesse tido esse atraso, a gente ficou sabendo o resultado no mesmo dia. Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma nação que todo mundo idolatra, é um lugar do mundo que todo mundo idolatra. Nos Estados Unidos eles demoram semanas para saber quem é que vai ganhar a eleição. E eu sei que o nosso sistema eleitoral, ele foi muito descreditado nos últimos meses. Na verdade, nos últimos anos, né? Porque, pra ser bem sincera, gente, eu nunca vi uma pessoa ganhar uma eleição e acusar o sistema pelo qual ela ganhou a eleição de fraude. Autoridades do mundo inteiro já testaram que a urna eletrônica é segura, tá? Então não precisa ter medo de votar. E lembrem-se que o voto é secreto. Então, se o seu patrão, se o seu marido, se a sua filha, a pessoa que for, está tentando te coagir a votar em uma pessoa, lembre-se que o voto é secreto. Você pode chegar lá na urna e digitar o número do candidato que você quer. Porque o voto tem que ser dado com a nossa vida. Eu vejo como a minha vida está, eu vejo como a vida das pessoas ao meu redor estão, e eu vou levar isso em consideração na hora de escolher quem eu quero que seja meu presidente. E eu acho que essa é uma forma muito boa de se pensar que o voto é a sua vida. Vão ser 4 anos da sua vida que você vai enfrentar, porque por mais que o presidente não seja um todo-poderoso que pode fazer de tudo pela população ou contra a população, ele representa o Brasil em diversos lugares, em diversas situações. E ele vai ser responsável pela gente por 4 anos. Então, é importante que a gente pense nesse voto com muito carinho. Outra coisa muito importante que eu quero falar com vocês sobre é a questão do porquê que votar é importante. Como eu disse, gente, muita gente não vê a importância no voto. Muita gente pode não ter ido votar no primeiro turno por esse motivo. Pensou assim, é tudo igual aos políticos, eu não vou votar, pago a multa depois, etc e tal, pipipipopopó. Mas também teve gente que, por exemplo, eu sou um estudante. Eu vou dar o exemplo do estudante porque eu sou uma estudante mesmo. Só que eu tenho muitos colegas que eles não são daqui. Eles não são do Rio de Janeiro. E alguns deles não conseguiram voltar para as suas cidades, né? Para votar. Ou selecionar voto em trânsito. Falar, olha, gente, estarei nessa cidade aqui no dia da eleição. E eu não quero deixar de votar. Então eu quero votar lá. Tá bom? Obrigada. Beijão. Viagens de última hora também, né? Podem ter acontecido. Há muitos motivos para a pessoa votar, inclusive as pessoas que acham que os votos delas não são importantes. E tem muita gente que fala também, gente, eu odeio política, eu não gosto de política, eu acho que política não se discute. Gente, o que mais se discute é política. Tudo na nossa vida passa pela política. Tudo, 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 tudo. Os alimentos que a gente come passam pela política porque, né, a política inclui aí a economia. E o preço que a gente está vendo no mercado é reflexo da política. A educação, já que eu tô falando do ponto de vista de estudante, vou falar da educação também. Eu sei que tem muitas mães de crianças mais novinhas e até de adolescentes, né, gente? Por que não? Até jovens adultos, minha mãe, por exemplo, que querem que os seus filhos estudem, tenham boas escolas para frequentar, tenham acesso à universidade, de preferência universidade pública, ensino de muita qualidade que a gente tem aqui no nosso país, por mais que nos últimos tempos esteja
sucateado por, eu vou repetir isso, é um plano do governo, não é não é só incompetência, é um plano. Tenho colegas que dependem, né, dos auxílios para se manter na universidade. Auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia, né, quando eles vêm de outros estados, de outras cidades. E bolsas também, para desenvolver projetos, para desenvolver pesquisas enquanto são alunos da universidade. E esses meus colegas, muitos deles estão com uma grande dificuldade de se manter. Porque, por exemplo, lá na minha faculdade tem um projeto, né, que é o Centro de Arte e Cultura, no qual alunos se inscrevem para ministrar oficinas de diferentes, sabe, temas. E é uma coisa gratuita e qualquer pessoa pode ter aula lá. Então, muita gente vai até o Centro de Arte e Cultura para ter aula de bordado, aula de teatro, aula de dança, taekwondo, K-pop. São muitas oficinas que eles oferecem e é bem legal. Eu fiz K-pop, né? Antes de eu começar a estagiar, eu participei das aulas de K-pop. Só que nas últimas semanas, né? Nos últimos meses até, tava impossível de ter aula, literalmente. Não estavam tendo aula porque as verbas foram cortadas e muitos alunos ficaram sem bolsa. E sem bolsa, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai se manter na universidade também? Então, a gente precisa de quê? A gente precisa lembrar que política também é educação. Se seu filho vai ter uma boa escola para estudar, uma creche para você deixar ele enquanto você trabalha, se ele vai ter uma universidade para se formar daqui a alguns anos e, sabe, virar pesquisador talvez, porque pode ser o sonho do seu filho ser um pesquisador, um cientista em alguma área, qualquer área. Para isso, a gente precisa ter alguém que olhe para a educação com bons olhos e que não saia só cortando verba e chamando estudante e professor universitário de vagabundo. Eu lembro muito no debate do primeiro turno, o padre Kelmon falando que na universidade brasileira o que você mais encontra na universidade pública é gente com a camisa do Che Guevara e com o cartaz do Che Guevara pela universidade. E eu fiquei, que universidades são essas? Porque na minha tem o quê? Cartaz da tio do Luna. Não tem Che Guevara, tem tio do Luna. Saúde é um outro tema que passa por política e que muitas das vezes as pessoas não se lembram disso. E eu nem tô falando só de SUS e tal, embora o SUS seja muito importante pra gente. Graças ao SUS a gente tem tratamentos que custariam literalmente milhões para serem feitos, sendo feitos de graça por aí. Então, defendam o SUS. A gente também fala o quê? De preço dos remédios. Impossível, né, também deixar de falar da vacinação, né, que foi um tema muito recorrente nos últimos 2 anos. E o acesso à saúde é algo que também passa pela política. Eu sei que eu acabei de falar que o presidente não é todo poderoso, mas lembrando que ele representa a gente. É importante, gente, ter um presidente que ligue para nossa saúde, né? Que olhe para o povo e pense, não, o meu povo precisa ter atendimento digno. O povo tem que estar protegido contra diversas doenças que estão surgindo por aí. Doenças muitas vezes que foram já erradicadas, como é o caso da polio. Gente, não vamos esquecer disso. Que a polio foi erradicada no Brasil, mas está correndo o risco aí de voltar porque a vacinação das crianças está muito baixa. A gente precisa de alguém que lembre a gente disso, né? E é claro, gente, segurança. Segurança é outro tema muito importante. Quanto elas, lá do outro lado, falam que não, a gente vai armar a população, porque assim a população vai estar mais segura, etc. Não, gente, a população não vai estar mais segura. Porque quanto mais arma na rua, mais medo. Muitas mães estão aí, né, com medo de seus filhos não conseguirem voltar para casa após um final de semana que deveria ser de felicidade, né, de tipo, ai, vou sair com os meus amigos no final de semana. Que a violência tá enorme. Então, muitas mães têm medo que seus filhos saiam para um passeio e não voltem. Pior ainda, tem medo de que seus filhos saiam para estudar, para trabalhar e não voltem. Eu, pelo menos, acho, eu vou dar a minha opinião aqui, gótica e emo agora, que a arma não é a solução. Na verdade, a arma é a parte do problema. Porque a pessoa sente uma falsa sensação de segurança. Mas, por exemplo, ter uma arma em casa pode
causar acidentes, né? Acho que não faltam aí pelas internets notícias de crianças que moravam em casas com armas e aí descobriram a arma do papai, a arma da mamãe e acabaram se envolvendo em acidentes, tanto com consequências para si mesmas, quanto com consequências para outras crianças, seus irmãos, seus primos. Então, a gente precisa que o nosso presidente demonstre preocupação com isso. Que a gente tenha forças policiais treinadas, né? Especialistas em segurança para realmente defender a gente, porque outra coisa que também não pode acontecer é pessoas inocentes acabarem pagando pelos erros dos outros. A gente fala, por exemplo, das operações. Muita gente inocente acaba morrendo nessas operações. Isso não dá pra ter mais. Eu acho que se as armas continuarem, só vai aumentar a violência. Não vai dar essa falsa sensação de segurança, mas não vai resolver o nosso problema. Então, assim, gente, lembra que tudo na nossa vida que a gente passa no dia a dia, desde a comida que a gente come até o transporte que a gente pega, até essa coisa de sair de casa e não saber se vai voltar ou se vai voltar bem, porque às vezes acontece, né, de a violência tá tanta, mas não a ponto de te tirar a vida, mas pode te tirar o que? A paz, pode te tirar a tranquilidade. Pode te tirar outras coisas que não sejam a vida. Pode tirar até a saúde mesmo. Então é importante ter isso em mente no nosso dia a dia. A política faz parte de tudo. A política faz parte de tudo. Por exemplo, maquiagem. Até na maquiagem a política faz parte. Porque, né, gente? Eu tô aqui me maquiando pra vocês com os materiais que eu tenho. Obviamente, com o tempo, esses materiais vão ser gastos e eu vou precisar comprar materiais novos. Acontece, normal. Mas só Deus sabe se eu vou ter acesso aos melhores materiais. Até, por exemplo, se eu resolver voltar a trabalhar como maquiadora a domicílio, que era o que eu fazia antes de começar a estagiar. Eu acho que como profissional, eu deveria oferecer o melhor produto, os melhores serviços para os meus clientes. Porém, se a matéria-prima encarece, o produto encarece. Acontece a mesma coisa que acontece com comida, por exemplo. Eu não vou mais poder comprar os melhores produtos que eu posso agora, por exemplo. Nem agora eu tô conseguindo comprar os melhores produtos disponíveis. Eu tô comprando os melhores que o meu dinheiro pode pagar. E o meu dinheiro é pouco, quase inexistente. Mas pode ser que daqui pra frente eles ficam ainda mais inacessíveis. E não é isso que a gente quer. Não é isso que queremos. Então, sim, a política impacta em tudo e é importante ter isso em mente, tá? Mas outra coisa que eu tenho a dizer pra você que tá assistindo esse vídeo, a gente viu o caos que foi no primeiro turno pra conseguir votar porque, né? Filas demoradas, vários estados acabaram atrasando. E muita gente tá pensando, e se for assim no segundo turno, como é que eu vou votar? Piriri, parará, pereré, pururu, pororó. Mas eu digo pra vocês, não vai ser assim, sabe por quê? Porque é muito mais rápido. No primeiro turno, a gente votou 5 candidatos. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então agora vai ser só presidente, exceto nos estados que vai ter segundo turno para governador. Então não precisa se preocupar com fila, não precisa se preocupar que vai demorar, porque não vai. Vai ser basicamente, você vai chegar lá na sua sessão, você vai apresentar os seus documentos, lembrando, né, gente, documentos com foto, que a gente precisa levar no dia da eleição. Ele vai fazer ali os trâmites para você votar, para liberar a urna para receber o seu voto. Você vai digitar os números do seu governador, caso no seu estado tenha segundo turno para governador. E logo em seguida você vai digitar os números do seu candidato a presidente e vai embora. Veja só que maravilha. Simples, rápido e fácil. Olha que delícia. Uma coisa, gente, muito importante, porque na eleição de 2020 a gente teve a questão do idoso poder ir votar antes, poder ir votar mais cedo. Agora, em 2022, nós não temos
esse horário, né, preferencial, mas nós temos ainda filas preferenciais. E você não precisa ser idoso para entrar na fila preferencial. O que você precisa para entrar na fila preferencial? Ser idoso, é uma das categorias aí que está contemplada pela fila preferencial. Tá com uma criança de colo, ou seja, gestante, também garante aí. Ter algum problema de saúde comprovado com um laudo, aí no caso você precisa levar o laudo até a sessão eleitoral para poder usufruir desse direito do preferencial. Aconteceu com minha mãe, porque minha mãe recentemente fez um cateterismo e além disso ela tem parafusos no pé, porque quando eu era criança ela caiu da escada comigo no colo. Então, se ela fica muito tempo em pé, ela acaba com os pés inchados, sente muita dor. Além, claro, da inconveniência, né? Que é você ficar horas na fila, podendo ir antes. Mas é aquele ditado também, né, gente? Que são 1-2 horas numa fila, que não vai se repetir nesse segundo turno, mas o que são 1 ou 2 horas numa fila comparado a 4 anos? Que se for o governo que tá agora, se ele se manter um governo incompetente por mais 4 anos, é isso que você quer pro seu futuro? Eu acho que não. E aí, né, galera, vamos lá. Luísa, não votei no primeiro turno. Não importa o motivo pelo qual você não votou, mas você não votou não votei no primeiro turno. E agora, posso votar no segundo? Pode, claro que você pode. Claro que, assim, no primeiro você ainda vai ter alguma pendência com a Justiça Eleitoral, que você vai poder resolver apenas depois das eleições, mas você não tá impedida de votar no segundo turno, não, tá? Você pode chegar lá na sua sessão eleitoral e falar: oi, tudo bom? Sei que eu não apareci aqui no dia 2, mas eu tô aparecendo hoje, dia 30. Posso votar? Você vai lá e vota. Baixem o e-título o mais rápido possível para confirmar o seu local de votação. Levem documento com foto. Lembrem-se que dá sim para ir com camiseta do candidato, boné, adesivos, broches, qualquer coisa assim, desde que não seja tipo torcida organizada, todo mundo ir junto e nem fazendo boca de urna. Dá para você fazer a sua manifestação de forma silenciosa, mas não pode, né, fazer campanha ali na cara da urna, né, gente? Vamos ter senso. E é como eu falei nos outros vídeos sobre o tema eleição, gente. Existe aí a possibilidade do passe livre das eleições, então fiquem de olho se o prefeito da cidade de vocês ou se o governador do estado de vocês já se pronunciou sobre o assunto. Se não se pronunciou, cobre dele. Fale: olha, tem muita gente que não tá indo votar porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro para pegar um ônibus, quem dirá para pegar outro tipo de transporte, tipo metrô, trem, que geralmente, pelo menos aqui no Rio, no primeiro turno, não aderiram ao passe livre. Foram só os ônibus mesmo, os ônibus municipais ainda. E elas também não têm dinheiro para pegar Uber, gente. Dependendo de onde você mora e onde você vai votar, pegar Uber pode ser uma opção, mas também pode não ser, pode ser mais um problema. Pressionem, né, os prefeitos e os governadores aí de vocês pelo passe livre no dia da eleição, para todo mundo conseguir votar. Lembrando que, né, gente, assim como no primeiro turno, eu tenho certeza que não vai demorar dessa vez, né, não vai ter as mesmas filas e os mesmos perrengues que a gente passou no primeiro turno, mas você chegando no local de votação antes das 5 da tarde, você tem o seu direito ao voto garantido. Então, estive ocupado durante todo o dia, aí eu lembrei que eu tinha que votar, era 4h30, vai. Fica de olho também porque é o horário de Brasília, tá? Se por acaso 4h30 da tarde aí no seu estado já tenha passado das 5 do horário de Brasília, infelizmente não vai ter como votar. Mas então a dica que eu te dou é: preste atenção no horário. Caso o seu prefeito ou governador já tenha se pronunciado e falar: olha, gente, vai ter passe livre aqui na cidade, aqui no estado, então se você vai votar, o ônibus tá de graça, o transporte tal tá de graça. Não sei, né, gente, como é que é o transporte aí na cidade de vocês. Mas, quando eles falarem isso, você já replica, já manda no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, sai mandando, manda no grupo da vizinhança também, grupo do condomínio, se você mora em condomínio e tem esse tipo de artifício aí pra ajudar a conectar você com seus vizinhos.
e vai mandando pro povo. Faz cartazinho se você tiver como, sabe? Faz o que tiver ao seu alcance. Ah, tem uma senhora na sua rua, uma senhora idosa que não tá conseguindo se locomover. Vai com ela votar, gente. Até porque esse ano, independente do candidato que você está votando, a eleição, o comparecimento na eleição serve como prova de vida para o INSS. Então, você que depende de algum benefício do INSS, basta ir votar que você vai ter ali a sua prova de vida como o comprovante do seu voto. Quer dizer, você vai ter o seu comprovante de voto como uma prova de vida. E é independente do candidato, tá? Tem muito candidato que tá falando, não, só se votar em um que você vai ter a prova de vida assegurada. Não, qualquer candidato, gente. Não importa qual seja o seu candidato. Você indo votar, tendo comprovantezinho de votação, as pessoas vão já poder ter ali a sua prova de vida. Ai, mas meu patrão não quer liberar pra eu trabalhar. Você tem direito ao voto. Você pode denunciar o seu patrão porque você tem o direito ao voto. Isso é um direito e ele não pode te forçar a não votar e nem te forçar a votar em quem ele quer. Lembrando que o voto é secreto. E digamos que, sei lá, tem uma moça na minha rua que tem criança muito pequena e aí ela não sabe se vai conseguir votar. Tem muita gente que pode levar criança, né, gente? Muita gente que leva criança, né, gente? Como eu disse, quem tem criança de colo, quem tá amamentando, tem direito a passar na fila preferencial. Mas tem gente que pensa, não vou ter como levar meu filho. A criança é muito agitada, a criança tá dormindo, não vou acordar meu filho só pra isso, eu não tenho com quem deixar. E agora, como eu irei me defender? Você pode ajudar essa pessoa. Você pode, sei lá, eu fico de babá, ou então eu vou com você até o local de votação, ou seguro seu filho, sua filha, sua criança, enquanto você vota, tranquilamente. Eu, quando eu era criança, ia sempre votar com os meus pais. Eu não sei como é que era quando eu era bebezinha, porque eu nasci em ano de eleição, mas eu sei que quando eu já era maior, eu ia, não tinha problema nenhum. Às vezes meus pais até deixavam eu digitar lá os numerozinhos na urna. É uma experiência bem legal. Eu, pelo menos, achava uma experiência bem legal quando eu era criança, poder apertar os números na urna pros meus pais, ou pra minha tia, pra minha avó, e pra quem fosse que fosse me levar. Mas enfim, se esse seu vizinho, se essa sua vizinha optar por não levar a criança, você pode se voluntariar ali pra olhar a criança enquanto ela vai votar, ou então ir com ela até o local de votação e ficar com a criança enquanto ela vota, se isso for trazer um pouco mais de tranquilidade. Outra coisa, gente, o seu voto é seguro. Eu vou voltar a lembrar disso. O seu voto é seguro e é secreto. Se tem alguém te coagindo a votar no candidato que você não quer, você pode falar, tá bom, eu vou votar nele. Chegar lá no dia e votar no candidato que você deseja. Você pode fazer isso. Tá no seu direito. É o que você tem que fazer. Não precisa ter medo de ir adesivado, de ir com camiseta, de ir com boné ou qualquer coisa que for. Só não pode realmente ir todo mundo uniformizado e nem ficar distribuindo panfleto lá na hora. Mas você pode ir devidamente trajado de acordo com o candidato que você apoia, caso seja do seu interesse, tá? Primeiro turno, muita gente fez terror falando, não vai votar de vermelho, porque os bolsominions vão atacar, você vai morrer, pipipipopopó. Gente, eu fui com 2 adesivinhos do Lula, votei tranquilinha, votei linda, votei bela. Vi outras pessoas que já estavam com roupas um pouco mais explícitas, como camisetas, adesivos, assim, maiores, bonés, broches, bandeirinhas. Eu vi pessoas assim também. E foi tudo muito pacífico. Assim, eu recebi, assim, alguns olhares meio atravessados. Eu não vou mentir que eu também dei alguns olhares um pouco atravessados para algumas pessoas. Mas não cheguei a ofender ninguém, não falei mal de ninguém, ninguém falou mal de mim, ninguém me ofendeu, ninguém me bateu, ninguém me deu tiro, ninguém fez nada comigo e eu não fiz nada com ninguém. Então, pode ir tranquilo, tá? E lembre-se também outra coisa, eu voto no Lula, mas eu quero usar a camisa do Brasil. Pode, gente. A cor verde e amarela, as cores verde e amarela, a camisa do Brasil, os símbolos nacionais não são propriedades do Bolsonaro. São coisas nossas, são brasileiras. Então, se você é brasileiro e que você quer mostrar que você tem orgulho de ser brasileiro, independente do candidato que você vota, use a sua camisa da seleção, use a sua roupinha verde e amarela, vá do jeito que você quiser, tá? Então, é isso, gente. É basicamente isso. Eu só vou, trocar de roupa agora para poder encerrar esse vídeo aqui com vocês. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a make de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Botei até uma estrelinha aqui, bem Mia Colucci.
Mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer você que ficou até o final do vídeo, você que acompanhou tudo, você que ouviu cada coisinha que eu tinha pra falar. E pedir, né, por favor, eu peço de coração, encarecidamente, para que vocês compartilhem esse vídeo e que tratem desses temas também com as pessoas próximas a vocês, porque a minha voz pode fazer diferença e a sua também faz a diferença. Então, caso você queira falar os assuntos que eu tratei aqui com as suas próprias palavras, do seu próprio jeitinho e até adicionar alguma coisa que você acha que ficou faltando, por favor, converse com as pessoas. A gente tá na retinha final aí dessa eleição, falta muito pouco pra gente voltar a viver com dignidade. Toda voz merece ser ouvida, toda voz conta. E é importante saber a verdade. Por isso que eu quero que vocês falem, eu preciso que vocês falem aqui nos comentários, falem na vida também de vocês, como eu falei nos grupos do Zap, no boca a boca na rua, conversa com o vizinho, conversa com família. E, né, gente, vamos lembrar que impedir alguém de espalhar informação falsa não é censura, é prevenção. É combate a fake news e é dar o direito de você saber a verdade sobre diversos temas, ter as informações corretas para, enfim, decidir o seu voto. Então, vamos falar, vamos hablar muito, vamos falar bastante, vamos combater as fake news também, vamos, né, aí rebater todas as notícias falsas, todas as mentiras que surgirem, né, estamos na reta final, falta muito pouco. E é muito importante lembrar também que quando a gente não escolhe quem vai representar a gente, quando a gente não escolhe o nosso representante, outra pessoa acaba escolhendo pela gente e, né, nunca se sabe se essa pessoa tá pensando só nela, só tá levando a realidade dela em consideração ou se tá pensando no bem coletivo, como, por exemplo, é o meu caso. Eu voto não só por mim, não só pelo que eu acredito, não só pelo que eu acho melhor pra mim, mas o que pode ser melhor pra todo mundo, pra todas as pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu gosto, que eu desgosto. Eu quero que todo mundo tenha uma vida digna, eu quero que todo mundo acorde pela manhã e saiba que vai conseguir seguir o seu dia tranquilamente, indo pro trabalho, pra escola, pra faculdade, passar um tempo de qualidade com seus amigos, com a sua família, com os filhos, enfim. E é por isso que eu voto 13, é por isso que eu voto no Lula, tá? Não é necessário ser petista para votar no Lula, eu tô votando mais pela democracia do que por alinhamento a partido ou qualquer coisa do tipo. E é muito importante avisar pra vocês que, independente se você viu esse vídeo já com a intenção de votar no Lula ou com a intenção de votar no Bolsonaro ou completamente indeciso, eu só espero que você tenha decidido ir votar. Não importa em quem, não importa como. Se não fosse em branco seria muito bom, mas vá votar. Esse foi o objetivo do vídeo de hoje, não foi puxar voto pro meu candidato, nem empurrar vocês direto para o outro candidato. Foi mais para falar para você a importância do seu voto e que você deve sim ir votar, porque a sua voz importa. Obrigada por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, dá uma olhada aqui na descrição para ver os produtos que eu utilizei nessa maquiagenzinha que eu fiz e também outros links importantes que eu anexei aqui, porque como eu expliquei no começo do vídeo, não teve roteiro dessa vez, eu não trouxe notícias que eu preciso dar a fonte, foi mais um vídeo de conversa, então eu vou deixar alguns links úteis dessa vez para vocês. E é claro, deem uma olhada também nas minhas redes sociais para ver o meu trabalho fora do YouTube. E se você quiser e puder ajudar esse canal a crescer financeiramente, considere se tornar apoiador, seja pelo Apoia-se, pelo clube do canal ou mesmo fazendo uma única doação pela chave Pix ou pelo PicPay. Mais uma vez, obrigada por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!